E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, olha, praticamente um manual para construir uma comunidade completamente diferente de tudo que a gente conhece. O capítulo 18 de Mateus. Ele vai direto em pontos super sensíveis, tipo resolução de conflitos, o que é poder de verdade e até onde vai o perdão. E as respostas são diretas e muitas vezes bem surpreendentes. Bora lá entender isso? O nosso roteiro aqui vai seguir a própria estrutura do capítulo, bem direitinho. A gente começa com a inversão da grandeza, que já chega virando de cabeça para baixo a nossa ideia de poder. Depois, a gente vai ver o valor de cada indivíduo, com uma parábola que, nossa, é muito forte. Daí partimos para a prática, com os passos para a reconciliação. E para fechar, a gente encara o tema talvez mais desafiador de todos, o mandato do perdão. Esse é o nosso mapa. Então, vamos lá. Começando pela primeira grande ideia. O capítulo já abre com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez de alguma forma. Quem é o mais importante? Só que a resposta que vem aí redefine totalmente o que a gente pensa que é poder e status. Tudo começa com essa pergunta aí feita pelos discípulos. É uma questão de hierarquia, pura e simples. Quem está no topo? Eles estão pensando em poder, em prestígio, como em qualquer empresa ou governo no mundo. Eles querem saber quem manda, quem tem mais valor. E a resposta que eles vão ouvir, olha, vai quebrar todas as expectativas. A resposta não é um discurso, é uma ação. Jesus simplesmente chama uma criança e a coloca bem no meio de todo mundo. O recado é claríssimo. A grandeza não está numa pessoa específica, mas num jeito de ser. A condição para sequer fazer parte do reino é uma transformação total, uma mudança de mentalidade para se tornar como uma criança. Isso é muito radical. Então saca só qual é o ponto aqui. A grandeza, nesse novo sistema de valores, é o contrário de autoridade. É sobre se humilhar, reconhecer a própria dependência, ter a confiança que uma criança tem. Pensa um pouco em como isso bate de frente com tudo hoje em dia. No mundo corporativo, nas redes sociais, em todo canto, a grandeza é medida por seguidores, por poder, por influência. Esse texto está dizendo que a pessoa mais importante é aquela que se faz a menor. E essa é a base para todo o resto que vem a seguir. Agora vamos para a segunda parte e ver como essa ideia de humildade se aplica no dia a dia. Se a grandeza não é ter poder, então é o quê? É ter cuidado. O texto usa uma parábola inesquecível para mostrar o valor absurdo de cada pessoa da comunidade, principalmente das mais vulneráveis. Antes mesmo da história, vem esse aviso bem forte. A palavra desprezar aqui tem um peso enorme. Significa achar que não tem valor, ignorar, tratar como se fosse insignificante. O texto está criando uma regra de ouro. Nessa comunidade, ninguém é descartável. Cada pessoa, não importa o quão pequena pareça, tem um valor imenso. E para ilustrar isso, a história começa. Tenta imaginar a cena. Um pastor tem 100 ovelhas. 100 é um número redondo, representa a comunidade inteira. Tá tudo certo, tudo seguro, estável. 99% do rebanho está ali, onde deveria estar. Só que aí, uma se perde. Apenas uma. Se a gente for pensar com a cabeça fria, a lógica do negócio seria focar na maioria e deixar pra lá, aceitar a perda de 1%. É um dilema que a gente vê o tempo todo. O bem do grupo contra o valor de um só. Muitas vezes sacrificar um em nome dos 99 é visto como uma decisão dura, mas necessária. Só que não é assim que as coisas funcionam aqui. E aqui fica claro o ponto central. Olha só o contraste. De um lado, a segurança das 99. Do outro, o perigo, a escuridão onde aquela única ovelha perdida está. O foco do pastor muda completamente. Ele não faz a conta. Ele deixa a maioria em segurança para ir atrás daquela uma que se perdeu. Toda a energia e o risco são direcionados para esse indivíduo, mostrando que a comunidade só está completa quando todo mundo está junto. E aqui vem o final surpreendente da história. A alegria de recuperar aquela uma é maior do que a segurança de manter as outras. O resgate do indivíduo traz uma alegria que supera a manutenção do status quo. A mensagem é clara. Cada pessoa importa tanto, mas tanto, que a ausência dela é sentida e a volta dela é o maior motivo de festa. O valor do indivíduo aqui é infinito. Ok, então a gente já entendeu os valores, humildade e o valor de cada um. Mas e quando dá ruim? E quando tem briga? O capítulo também dá um guia prático, um passo a passo para lidar com conflitos. Sempre com o foco em restaurar as coisas. O processo é todo em etapas, sabe? E começa pequeno. Primeiro, a conversa é privada, um a um, buscando resolver com discrição, com respeito. Se não der certo, o círculo aumenta um pouquinho. Você leva mais uma ou duas pessoas, não como juízes, mas como testemunhas para ajudar. E só em último caso, como último recurso mesmo, o assunto vai para a comunidade inteira, para a igreja, que aqui significa a assembleia de todos. E isso aqui é a chave de tudo. É crucial entender qual é a motivação por trás desse processo.
A ideia não é expor, não é humilhar, nem punir ninguém. O texto deixa bem claro que o objetivo é ganhar de volta o seu irmão. É um processo de reconciliação. Cada passo é uma tentativa de consertar o relacionamento e trazer a pessoa de volta para a comunidade de um jeito saudável. E bom, isso nos leva para a parte final, que talvez seja a mais impactante de todas. Depois de falar sobre como resolver conflitos, o assunto vai mais fundo, vai para o coração da coisa: o perdão. E, de novo, uma parábola é usada para explicar uma verdade que vai muito além da nossa lógica comum. Aí o Pedro faz a pergunta, e para ser justo com ele, a sugestão de perdoar 7 vezes já era considerada super generosa para a época. Ele está tentando ser legal, estabelecer um limite razoável para a graça. Ele está buscando uma regra, um número para seguir, mas a resposta que ele recebe simplesmente destrói essa ideia de limite. A resposta é não 7 vezes, mas 77 vezes. Em algumas traduções, 70 vezes 7. O número exato 77 ou 490 nem importa tanto. A questão é que é um número tão grande, tão absurdo, que a mensagem é óbvia. Para de contar. O perdão não é uma transação com limite, é uma atitude que não acaba nunca. E para deixar bem claro o porquê desse perdão sem limites, Jesus conta uma história. É uma parábola de contrastes feita para chocar mesmo. A história toda gira em torno de 2 dívidas, uma que é impagável e outra que é uma merreta. E aqui a gente vê esse contraste de forma bem clara. De um lado, uma dívida de milhões, uma quantia astronômica, impossível de pagar, que era devida a um rei. E essa dívida é completamente perdoada, por pura misericórdia. Do outro lado, uma dívida de 100 moedas, uma ninharia, devida a um colega. E é essa dívida pequena que o cara que tinha acabado de ter sua dívida gigante perdoada se recusa a perdoar. Essa é a lógica central do capítulo inteiro. As palavras do rei revelam a base do perdão, a nossa capacidade e, na verdade, a nossa obrigação de perdoar os outros não vem da nossa bondade, mas de reconhecer a graça gigantesca que a gente já recebeu. Se recusar a perdoar uma dívida pequena, depois de ter uma impagável perdoada, na visão do texto, não ter entendido nada sobre misericórdia. E a conclusão é dura, sem meias palavras. A parábola termina com um aviso muito sério. A falta de perdão não é um errinho de caráter. É algo que te coloca fora da lógica dessa comunidade. O perdão sincero, que vem do coração, não é uma sugestão, é uma condição essencial para fazer parte desse reino. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente viu nesse guia de Mateus 18? 4 pilares que se conectam. Primeiro, que a grandeza de verdade se encontra na humildade. Segundo, que cada pessoa, especialmente a mais frágil, tem um valor que não dá nem para calcular. Terceiro, que os conflitos precisam ser resolvidos com foco em restaurar e não em punir. E, por fim, que tudo isso só se sustenta com perdão radical, ilimitado. Isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Esse capítulo descreve um ideal muito, muito alto. Se o poder é a humildade, se o indivíduo é mais importante que o grupo, e se o perdão não tem fim, como é que uma comunidade assim consegue funcionar de verdade e se sustentar no mundo real? É um modelo que desafia quase todas as nossas estruturas sociais. E essa é a questão que Mateus 18 deixa para a gente pensar.